Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um abraço fraternal a todos que estão conosco, nesta live, mais esta live, que Deus tem nos permitido de estar aqui para trazer a sua palavra, levar a sua palavra a quem ainda não o conhece, mas também levar sua palavra de conforto àqueles que já o conhecem, mas estão em meio à tribulação. É verdade que estamos passando por momentos difíceis e nesse momento temos que nos aproximar, mesmo que distantes, mas nos aproximar em oração. Cada vez que lembrarmos de um irmão, que lembrarmos de um amigo, é necessário que nós entremos em oração por esta pessoa, porque de certo é um aviso, é um pedido de socorro. E nós temos esse dever de estar intercedendo uns pelos outros, meus amados. Nesta noite eu quero convidar vocês a abrir vossas Bíblias em Efésios, capítulo 5, e vamos ler do 21 ao 33. E, amados, juntos, vermos o que a palavra tem a nos falar, a nos mostrar como deve ser o padrão de um lar, o qual está alicerçado sobre Cristo, o qual Cristo é o centro desse lar. Algo tem que ser diferente, algo tem que mudar, nós precisamos mudar e temos que mudar constantemente. E nesse momento que estamos fechados, enclausurados, estamos de quarentena, alguns conflitos aparecem nos lares. E aí nós começamos a, muitas vezes, caminhar pela beira do caminho. Nós não caminhamos no caminho como deve ser. Então, esse texto vem mexer conosco nessa noite. E essa é a primeira parte. E nessa primeira parte, a gente vai tratar do marido e da mulher. E aí, se assim Deus permitir, numa outra oportunidade, nós iremos falar sobre o relacionamento de pais e filhos. Efésios, capítulo 5, o verso 21, ele começa dizendo assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja já está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um por si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai,
queremos te agradecer primeiramente, Senhor, por estarmos aqui em Tua Santa Presença, por estarmos aqui, Pai, mais uma vez, alimentando-nos da Tua Palavra e estando aqui, Pai, recebendo as Tuas bênçãos e as Tuas misericórdias, Pai. Neste momento também queremos agradecer pela palavra lida, que ela faça morada em nossos corações, meu Deus. E também quero te pedir, Senhor, seja com este que vai trazer esta mensagem nessa noite, para que não seja as minhas palavras a proferir nessa noite, mas as Tuas, Pai. Aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. É assim que nós te oramos, meu Deus. Agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós e pelos livramentos. E também pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu vou começar fazendo uma pergunta. Como anda a dimensão espiritual do seu relacionamento familiar? Como anda o seu relacionamento com os seus entes queridos? Maridos, como está o seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos? Esposas, como está o seu relacionamento com o seu marido e seus filhos? E agora eu pergunto a todos, e os dois, como estão os seus relacionamentos com Deus? Essa pergunta tem que ser feita, e essa pergunta ela tem que ser analisada por nós meticulosamente. É necessário que nós façamos essa pergunta a nós e tenhamos sim uma resposta. Como está o meu relacionamento com Deus? Nesse momento, é muito importante a gente pensar nisso. Estamos mais dentro de casa, estamos mais próximos. Se alguns muitas vezes saem, mas rapidinho voltam para casa e estão juntos constantemente. E a gente tem que começar analisando esta pergunta em nossas vidas. A gente tem que entender que eu, como discípulo de Cristo, tenho que ter uma vida marcada pelo ensino das Escrituras, pelo ensino da palavra. O que essa palavra tem falado para mim e o que eu tenho aplicado na minha vida. Todos os aspectos de nossa vida devem ser enxergados pela dimensão espiritual. Lembrando que Deus, Ele está presente. E não como um mero espectador passivo, mas como autoridade sobre suas obras, pois Ele é onipotente e onipresente. E observa tudo e todos que estão diante dele e nada escapa da sua visão. Não temos como escapar da visão de Deus. Para onde iremos nós? Onde nos esconderemos? Se Deus, Ele sonda até o nosso coração. Se Deus, Ele sabe cada pensamento no nosso. Meus amados, a presença de Deus deve ser um incentivo ao buscarmos em oração e vivermos em comunhão com Ele e com o nosso próximo. Todos os aspectos de nossas vidas devem estar em corandel, ou seja, na presença de Deus, na presença constante de Deus. Tudo quanto fizermos, tudo quanto pensarmos, tudo quanto desejarmos, deve estar na presença do Senhor. E quando nós começamos a entender que tudo está na presença do Senhor e nada foge da presença dEle, aí sim, nós experimentamos uma fé verdadeira, uma crença prática, temos então uma vida teocêntrica, onde Deus, Ele está no centro da minha vida, onde Deus, Ele me guia, onde a partir desse momento eu não faço o que eu desejo fazer, eu não executo só as minhas vontades ou as minhas vontades, mas agora eu estou em busca de executar aquilo que Deus quer de mim, aquilo que Deus quer fazer comigo, na minha vida e através de mim. E logicamente, se Deus, Ele me usa, se Deus, Ele faz em mim e através de mim,
a minha família também vai ser modificada. E a minha família também vai receber e vai sentir e vai perceber essas modificações. Meus amados, quando nós temos uma vida teocêntrica, cada comportamento, pensamento, palavra e atitude é feita em referência a Deus. E assim estaremos em louvor constante ao Senhor, através de nossas vidas, através dos nossos atos. Primeiro tópico que eu quero que entenda um pouquinho, a gente vai começar a trabalhar com o verso 21, e nós vamos ver que o verso 21, ele nos mostra que devemos moldar a nossa conduta na sociedade pela humildade e a bondade de Cristo, tomando o devido lugar na ordem estabelecida por Deus e deixando de lado os meus próprios interesses, os seus próprios interesses. E quando nós fazemos isso, meus amados, de certo, nós teremos bons relacionamentos. Nós teremos relacionamentos saudáveis. Nós teremos uma aproximação verdadeira com o outro. Tanto para com o cônjuge, tanto para com os filhos, quanto para com Deus. Quando falamos de relacionamento, nós não temos condições alguma de retirar Deus desse relacionamento. Se Deus ele não pode fazer parte desse relacionamento, nós também não podemos fazer parte desse relacionamento. Entendem? Eu vejo o relacionamento, e eu não lembro agora um texto que eu li, qual foi o livro que eu li, que ele diz que o nosso relacionamento ele tem que ser no formato da cruz. Ele tem que ser vertical e horizontal. Para que este relacionamento aqui seja bom, para que esse relacionamento aqui seja saudável, para que este relacionamento aqui seja perfeito, este relacionamento aqui tem que acontecer. Eu primeiro tenho que ter um bom relacionamento com Deus. Os mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar a Deus sobre todas as coisas. E depois amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu consigo compreender esse formato de relacionamento na minha vida, aí sim eu estarei tendo um relacionamento saudável que louva a Deus, que engrandece o nome de Deus. Temos que entender que Deus ele deve ser o centro de nosso lar, de nossas ações. Deus deve ser o centro de todas as coisas, de todos os relacionamentos, e inclusive do nosso lar. Quando colocamos Deus no centro de nossas vidas, quando tudo gira em torno de Deus, aí sim nós começaremos a entender o que é ter um bom relacionamento. A vida no lar, ela deve ser caracterizada pela ação e presença do Espírito Santo em cada membro, desde o filhinho pequeno até o vovô, até o idoso. Pois a dimensão espiritual alcança todo o aspecto de todas as áreas da vida. E o relacionamento familiar deve glorificar a Deus em todas as abrangências. A família é um produto direto de uma expressão básica de nossa teologia. O que nós entendemos por teologia. Se teologia para mim é só a teoria de o que é a igreja, a minha família vai ser baseada nisso. Mas a partir do momento que a teologia, para mim, é colocar Deus, eu não só falar de Deus, mas eu estudar sobre Deus, mas eu me aproximar de Deus e eu conhecer verdadeiramente Deus, aí sim, se esse é o seu conceito de teologia, a sua família usará
e viverá esse conceito, e a base da sua família será solidificada nesse conceito. Para entendermos um pouco, a nossa família ela só caminhará bem se ela tiver esse conceito do que é teologia, ou se ele tiver o conceito de quem é Deus, um conceito correto, um conceito verdadeiro. A partir do momento que a minha família ela tem esse conceito, aí então ela vai percorrer esse caminho e, de certo, todas as arestas serão aparadas durante o caminhar. Será mais fácil? Não será mais fácil. Será mais difícil. Mas, meus amados, passará de aquela família andar só para agora andar com o próprio Deus. Viver uma vida conforme as nossas vontades, ou apenas as nossas vontades, os nossos planos, os nossos desejos, os nossos pensamentos, traremos sobre o nosso lar consequências catastróficas. Tudo isso por negligenciarmos viver uma vida divina, ou viver uma vida na vontade divina, ou buscar viver essa vida na vontade de Deus. Se nós olharmos, se nós nos atentarmos para o que diz o Salmo 127, o verso 1, a parte A, ele vai dizer assim, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhará os que a edificam. Se o Senhor ele não edificar a sua família, em vão você vai tentar sustentar a sua família nos padrões corretos. Se o Senhor não for o centro da sua família, logo essa família estará desestruturada. Essa família não terá referência, ou uma boa referência. Se eu troco Deus como centro da minha família por novela, se eu troco Deus como centro da minha família por achismos, por ditos populares, por conselhos que não partem da Bíblia, aí, meus amados, eu estou buscando realmente consequências catastróficas para a minha família. Ou seja, se não entregarmos nossas famílias na mão do Senhor, se não alicerçarmos ela em Cristo, viveremos um fracasso familiar. E essa é a razão de muitos viverem as tristezas da desintegração familiar e constantes frustrações na construção de um lar feliz, pois buscam seus próprios padrões e acabam entendendo que seus padrões são falhos, porque não são os padrões igual aos padrões de Deus. E quando nós deixamos de buscar os padrões de Deus e buscamos viver os nossos padrões, essa família fracassará. Essa tentativa será fracassada. E quantas tentativas forem feitas, buscando ou sendo feitas em cima dos seus padrões, todas estas fracassarão, porque o homem tem que entender, ou o casal tem que entender, que para tudo isso começar, Deus precisa dar o start. Deus precisa iniciar. E para isso acontecer, existe ou é necessário que haja oração. É necessário que haja uma busca por Deus. É necessário que iniciar o alicerce dessa família, dessa casa, desse lar. Mas aí vem uma pergunta. Se eu desejo agora seguir os padrões divinos, como Deus pode mudar essa situação? Qual é o plano dele para a minha família? Qual é o plano de Deus para a minha vida? O que eu devo fazer? Como eu devo seguir? Quando começamos a olhar por esse ângulo,
de entregar na mão do Senhor, para que Ele me ajude, para que Ele execute a vontade dEle na minha vida e na vida do meu cônjuge ou do meu futuro cônjuge, para quem ainda não é casado também entender a situação, aí a gente tem que entender que o nosso relacionamento de marido e mulher, porque tudo começa com um casamento. Nós nos preparamos em namoro, noivado, esse momento é um momento de preparação, mas quando nós casamos, aí aquilo ali, eu vou falar do noivado, quando nós noivamos, que vamos partir para o casamento, a partir daí, isso já tem que ser um reflexo, como se fosse um espelho, né? Do relacionamento bíblico, do relacionamento de Cristo com sua igreja. Então, tudo começa com o relacionamento entre o marido e a mulher. O relacionamento do casal, ele espelha o relacionamento de Cristo com sua igreja. A família é a mais atingida. A família é a mais antiga e mais básica das instruções humanas. E a Bíblia descreve uma clara estrutura da autoridade dentro da família, pela qual o marido conduz a esposa, ambos conduzem os filhos e Cristo conduz a todos. E toda essa liderança deve ser cumprida em amor. Veja que, como o texto de Efésios, ele trabalha com as fraquezas de cada um dos lados, tanto do lado do homem quanto do lado da mulher, e como a própria palavra agora vem para fortalecer cada um, de forma que corrige para que fique firme, corrige para que dali eles possam caminhar de uma forma diferente. Vamos ler o verso 22. Diz assim, olha: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E o 23 vai dizer, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Meus amados, minhas amadas, a esposa é chamada à grata aceitação do cuidado da liderança por parte do seu marido. Ela, submissa, assume o lugar que Deus a deu nesse relacionamento. E essa submissão não é mútua, certo? Não é mútua. O amor para a mulher não é uma dificuldade. Elas amam intensa e facilmente. Mas quanto ao respeito, com a mesma facilidade que amam, passam por cima da autoridade do marido. E isso gera conflitos, e não são poucos, são muitos. Não são pequenos conflitos, são grandes conflitos. E não são conflitos passageiros. Muitas vezes são conflitos que levam ou perduram durante toda uma vida. Entenda. Se essa mulher, mãe, esposa, ela não tem a condição de ser subordinada ao marido, os filhos não têm, ou eles não aprendem o que é obedecer tanto a um quanto a outro. A partir do momento que a mulher ela passa por cima da autoridade de seu esposo, ela está mostrando ao seu filho que ele também pode passar por cima da autoridade dela e também por cima da autoridade do pai. Quando falamos de submissão, estamos falando de aceitar a missão. Entenda. Vamos ver aqui. O verso 23, ele é bem claro. Porque o marido é o cabeça da mulher. Ser cabeça não é ser tirano, mas
o líder. O marido é aquele que lidera, o marido é aquele que batalha, o marido é aquele que briga pela situação, o marido é aquele que diz assim, aqui esse povo é meu. Se Deus o levantou para isso, o constituiu como o cabeça, ele vai dizer, esse povo aqui está debaixo da minha responsabilidade. Logo, todos nós estamos debaixo da responsabilidade de Deus. Porque Deus, ele olha para nós, Deus, ele cuida de nós, mas Deus, ele estabeleceu funções para cada um. Se nós formos ver a função econômica da Trindade, cada um tem sua função. Deus Pai, o que governa, o Criador. Deus Filho, o Salvador. Deus Espírito Santo, o Consolador. O próprio Cristo nos ensinou a orarmos Pai Nosso que está no céu, Ele mostrando-se humilde. Assim, temos que entender que na família nós também temos uma escala hierárquica. Não quer dizer que com essa escala hierárquica um seja maior do que o outro, um seja melhor do que o outro, não. Mas quer dizer que existe uma organização. E essa organização não foi criada pelo homem, mas foi criada por Deus. Quando Deus instituiu a família, foi assim que Ele fez. E a partir do momento que as mulheres, as esposas, entendem o sentido de submissa e os maridos também, de certo, essa família caminhará muito mais longe. Essa família será uma família feliz, com todos os problemas que aparecerem, mas será uma família unida para resolver todo e qualquer problema. Porque Deus será o centro dessa família. Assim como a igreja, ela não pode ser salva sozinha, depende de Cristo, também a esposa tem a autoestima pelo alto sacrifício de seu marido por ela. Se imaginarmos o marido como o cabeça do casamento e a esposa como o coração do matrimônio, veremos que nenhum dos dois é maior do que o outro. Nenhum dos dois é mais importante do que o outro, mas ambos são vitais nesse relacionamento. E cada um terá a sua função, porém, não sobreviverão um sem o outro. O corpo não sobrevive sem a cabeça. E a cabeça não sobrevive sem o corpo. Se tirar, é apenas um membro. Juntos é um completo. E quando nós compreendemos isso, quando nós entendemos isso, a nossa família cresce saudável. Nós não andamos sozinhos. Nós não somos donos de nós mesmos, mas nós dependemos uns dos outros. Do mesmo jeito como o texto é bem claro ao mostrar que a mulher é submissa ao marido, a mulher, sim, ela depende do marido, esse marido depende de Deus. E todos esses dependem de Deus. Mas em momento algum, o texto está dizendo que o marido, por ser cabeça, ele vai pisar. Em momento algum, o texto está dizendo que ele vai ser tirano. Em momento algum, está dizendo que é para subjugar a sua esposa. Mas ela, ao aceitar a missão dele em amor, isso retornará para ele. E o desafio para o homem é um pouco maior do que o desafio para a mulher. O desafio para o marido é muito maior do que o desafio para as esposas. É um debate, é um confronto entre o que nós achamos, o que nós pensamos e o que a Bíblia nos ensina. O padrão de Deus é diferente do nosso padrão. Porque na atual situação que vivemos,
na sociedade que vivemos, a mulher ela quer sobressair pelo homem. E sobre o homem, ela quer ser maior, ela quer bater de igualdade. E nesse sentido aqui, que a Bíblia está falando, não está falando na questão de quem é melhor ou quem é maior, mas está falando na questão de que há uma necessidade e há um porquê por tudo isso. Se a Bíblia ela nos fala que a mulher ela tem que ser submissa, ela tem que ter um ar sim de obediência, vamos tratar assim, para até que seus filhos também aprendam com ela o que é obedecer e compreende todo o contexto do que é uma família e de como essa família deve caminhar, recai sobre o marido. Verso 25. Olha só como o verso 25 fala. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo ama. Enquanto a palavra diz à mulher, olha mulher, seja submissa ao vosso marido. Porque como eu falei antes, é notório que a mulher ela ama com mais intensidade, ela ama com mais facilidade, ela se liberta de muitas coisas com mais facilidade. Quanto ao homem, olha só, neste contexto aqui, o marido ele sofre dificuldades de demonstrar o amor. E a palavra nos desafia, nós maridos, a isso. A demonstrar esse amor, não só a falar, eu te amo, mas demonstrar no dia a dia, no cuidado, no zelo. Porque, meus amados, a ênfase nesta passagem não está na autoridade do marido para governar, mas em sua responsabilidade de amar, de cuidar, de proteger. Se o amor do marido por sua esposa for como o de Cristo por sua igreja, ele estará disposto a abrir mão até da própria vida por ela. Ele vai abrir mão da sua vida pela sua família. Aqui, o amor de Cristo, de auto-sacrifício, é apresentado de forma mais direta como um modelo a ser imitado. Não é se você quiser seguir, não, é para você seguir. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. E Cristo não amou a igreja de qualquer forma, mas Ele amou a igreja dando a sua própria vida por ela. Para você ter uma esposa, uma mulher submissa, é necessário que você a ame. É necessário uma troca laica. É mais fácil, eu sei que é mais fácil você receber o amor de uma mulher do que a obediência ou a submissão dela. Mas também depende muito de você, meu camarada. Depende muito de você, marido, que está ali. Muitas vezes nós queremos que o nosso cônjuge mude, mas nós não mudamos. E aí entra um problema. Há uma complicação. Mas eu só mudo se ela mudar. Aí o bicho pega. Meus amados, entendam. Esse padrão bíblico é o encorajamento e esperança que nosso relacionamento, pela graça e o poder de Deus, espelhe o seu relacionamento, o relacionamento de Cristo para com a sua igreja. Se nós seguirmos esses padrões, de certo, o nosso relacionamento será um reflexo
do relacionamento de Cristo com a igreja. De certo, a sua família será uma família diferente. De certo, a minha família será uma família diferente. De certo, outros olharão e entenderão que a nossa família vive de uma forma diferente numa sociedade que está de cabeça para baixo. Numa sociedade que diz que a mulher tudo pode, que diz que o homem é o pegador, que também pode tudo, e aí não existe respeito, não existe amor. Muitas vezes o que existe é o querer algo do outro apenas. E isso é muito perigoso no relacionamento. Quando o relacionamento ele passa a ser apenas por interesse, esse relacionamento está fadado ao fracasso. Mas quando esse relacionamento tem interesses iguais, esse relacionamento cresce. E principalmente, quando os dois lados conversam, quando os dois lados verdadeiramente se relacionam, quando os dois lados se juntam e tornam-se um, inclusive para a oração. Nós costumamos dizer que o inferno treme quando um crente está de joelhos orando. Mas eu acho que ele deve estremecer mais ainda quando ele vê um casal orando. Juntos. Na mesma batalha, no mesmo pensamento, no mesmo entendimento e na mesma busca, na mesma entrega a Deus. Satanás ele vive em nosso derredor, querendo nos destruir, querendo destruir a nossa família, e muitas vezes nós mesmos damos brechas para que isso aconteça. Nós não falamos de Deus dentro de casa, nós não oramos, nós não agradecemos pelo alimento, nós não agradecemos quando acordamos, nós não ensinamos os nossos filhos a orar, nós não falamos da palavra de Deus dentro de casa, nós não buscamos ler a palavra de Deus, nós não buscamos assistir um culto em família, nós não conversamos, nós não planejamos juntos. Tudo é planejamento. Um pensa uma coisa, conversa com o outro pensa também, os dois ou todos entes da família se juntam, oram, apresentam a Deus, e se esse plano, esse desejo for bom para a família, de certo, Deus, Ele fará acontecer. Mas as famílias não oram mais. As famílias não fazem mais coisas. Numa live como essa, as famílias não estão juntos mais olhando. Um vai estar no celular vendo uma coisa, o outro vai estar na televisão, ou a mãe está assistindo a live, ou o pai está assistindo a live. Cada um no seu canto, não conversam, não discutem, não partilham, não comungam dessa palavra, não comungam de projeto nenhum, não partilham projeto nenhum, tudo é meu plano, é para mim o que eu quero. Aí as famílias entram no fracasso. Muito das depressões é por falta de um relacionamento, de um diálogo. Pessoas que moram dentro da mesma casa, mas são distantes umas das outras. Um está no quarto, o outro está no outro quarto, o outro está na sala, o outro está no terraço. Na hora do alimento, cada um vem, faz seu prato e vai cada um para seu canto. Não é como no tempo da nossa avó, que sentava com a gente, pegava o feijão e juntava toda a família, juntava todos os filhos, o marido, estava todo mundo ali, ia fazendo aqueles bolinhos assim, ia colocando a mão de cada um e cada um ia comendo. Não sabe mais o que é isso. Se faltar energia, todo mundo reclama, não faz como antigamente, que todo mundo pegava seu banquinho, colocava no canto assim, do lado de fora, iam conversar, vendo a lua, iam contar suas histórias. Não. Se faltar energia, é um tumulto.
Se o camarada não tiver um pacote 4G, 5G, morre, porque o Wi-Fi não vai ter. Passa mal, não aguenta e a família não conversa. Assim como Cristo colocou os interesses da igreja antes dos seus próprios interesses, o marido também deve fazer o mesmo em relação à sua esposa e à sua família. E em cada ângulo do seu relacionamento, do seu casamento. Primeiro, no aspecto financeiro. O marido ele tem que entender que ele é quem supre as necessidades. Em momentos difíceis, ele vai se juntar com a esposa dele. E ambos vão batalhar. Não é vergonha nenhuma para o homem pedir ajuda. Não é vergonha nenhuma ele conversar com sua esposa a situação. Até porque isso deve acontecer. Porque quando isso não acontece, quando ele cai, a família toda cai. Porque não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está passando. Nós homens, a gente tem que entender uma coisa. Primeiro, o meu salário não é meu, é nosso. As mulheres, elas têm uma tendência mais natural a dividir nesse sentido. Mas agora eu estou dizendo, a partir de hoje, coloque isso nas suas cabeças. Marido e mulher, o salário é um só, junta tudo. A gente junta tudo, paga tudo o que deve e o que sobrar é nosso. A gente guarda um pouquinho e deixa nem que seja R$1 para a gente comprar um sorvete e dividir para todo mundo. Cada um dá uma lambida, mas está todo mundo feliz. Nem que a gente compre o pacote pequenininho de batata frita e parta no meio para dizer que tem muito, mas que todo mundo coma o mesmo. A gente agora vai aprender a que todos têm que economizar e ensinar os filhos também a economizar. É necessário. Os grandes países fazem isso, mas nós não fazemos. E a partir do momento que eu, junto com a minha esposa, eu consigo ter essa conversa, consequentemente eu também terei uma conversa dessa com meu filho e ele vai entender. E quando for o momento dele também ser o chefe da família, ele também fará o mesmo porque ele aprendeu com o pai e a mãe. Porque a família é onde inicia a educação da criança, é na família. As crianças, elas são como esponjas que vão absorvendo os nossos comportamentos, vão absorvendo tudo o que fazemos, tudo que nós passamos para elas, diretamente ou indiretamente, elas estão absorvendo. Outro ponto, o outro ângulo. Nós temos, como maridos, termos cuidados também no aspecto social. Onde não me couber, onde não couber minha família, não me cabe. Se eu não posso ir com minha mulher, ou se eu não posso ir com a minha mulher e os meus filhos a um local, porque lá só posso eu entrar, não estou falando de trabalho, estou falando de vida social, não cabe a mim. Não cabe a mim. Ah, mas é uma social da empresa, e a gente vai, e essa coisa toda. Ora, não posso levar meu cônjuge por quê? Não, mas é numa praia, é num clube. Se é social, é social. Se não cabe a minha família, se eu não posso estar com minha esposa naquele local, de certo, esse local não vai me edificar também. Se eu não posso estar com minha família, não vai me edificar também. Isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. E homens, nesse contexto do social, entendam uma coisa. Eu tenho que apresentar a minha mulher. Eu tenho que me apresentar com a minha mulher. Porque homem algum chega a algum lugar se não for com sua família. Muitos acham que sobem na vida porque são isso, porque são aquilo. Mas quando saem de seus trabalhos, muitas vezes chegam em casa com problemas, é a família quem abraça ele. É a família quem ajuda ele. É a família que faz com que ele descanse. Deus, ele foi tão sábio que ele colocou esse refúgio para cada um de nós.
chamado família. Nada melhor do que um abraço de um cônjuge, de um pai, de uma mãe, de um filho, em momentos de desespero. Deus deixou esses anjos ao nosso redor. E muitas vezes nós não compreendemos isso. Mas quando nós chegamos com toda essa carga negativa, a primeira coisa que nós fazemos é estourar em cima deles. Ao invés de frear, sentar, conversar, apresentar os fatos. Para que cheguemos juntos numa solução. Meus amados, orar junto é muito melhor do que orar sozinho. A oração de um corpo chega muito mais rápido na presença do Senhor do que a minha oração sozinho. Porque cada um aplicará a sua fé. E dessa forma, Deus ele vai entender que há um conjunto que necessita daquela mudança ou daquelas ações. Outro aspecto aqui chama-se o tempo, o uso do tempo. Marido, arrume tempo para andar com sua mulher. Nesse momento, arrume tempo para se divertir em casa. Mas nós temos que ter um tempo para os nossos cônjuges. Nós precisamos ter um tempo para conversar com nossas esposas, para namorar, para falarmos besteiras, para assistir um filme, muitas vezes sem menino. Precisamos arrumar um tempo para nós. Igual como nós fazíamos na época que namorávamos, que éramos noivos. Precisamos. O relacionamento necessita disso. Nós precisamos de um tempo juntos para conversar. Nós precisamos de um tempo juntos para brincar um com o outro. Nós precisamos de um tempo juntos para orar. Muitas vezes o tempo vai passando e os cônjuges vão se distanciando um do outro e no meio deles eles vão colocando os filhos. Não, mas tem um filho que vai tampando esse buraco. E acontece que quando esses filhos casam, saem do ninho, fica aquele vazio na família, dentro daquele lar. Porque os cônjuges não se conhecem mais. Eles não têm mais intimidade. Eles não se aproximam mais um do outro. E a palavra é clara. Marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, se doando, dando sua vida por ela, se for necessário. Outro aspecto chama-se aspecto físico. Seja atencioso com a sua mulher, com a sua varoa na área sexual. Só para vocês entenderem, as mulheres reclamam muito que os maridos nem percebem quando elas cortam o cabelo, fazem uma sobrancelha. Os maridos não dão nem elogio. Isso esfria o relacionamento. Isso causa problemas no relacionamento. A gente muitas vezes acha que isso é besteira, mas isso não é besteira. Nós necessitamos de um afago. Nós necessitamos de atenção. Isso é notório. Tanto o homem quanto a mulher. O homem, para você ter uma ideia, ele sente tanto essa necessidade ao ponto de ser competitivo. Ao ponto de, se eu chegar assim, rapaz, esse trabalho foi bom, e dar um tapinha nas costas dele, ele vai dizer, eu sou o cara. Mas muitas vezes, essa atenção e esse cuidado que ele tem para com qualquer outra coisa, ele não tem para com sua esposa. E como é que esse relacionamento vai dar certo se as pessoas, se os cônjuges não se olham, não se entendem, não se desejam mais, não sentem mais atração um pelo outro porque nem se conhecem? Há uma necessidade de mudarmos nesse aspecto. E tomando essas atitudes, o nosso lar funcionará
de acordo com o padrão bíblico. Quando olharmos tudo isso e apararmos todas essas arestas que eu falei aqui, entraremos nos padrões bíblicos. O amor, ele se torna um desafio quando olhamos para quem teremos de dispensar o amor. Os maridos serão tentados a crer que suas esposas não merecem seu amor. De fato é verdade. Sabe por quê? Ele mesmo também não merece amor, nem dela e nem de Deus, que derramou o amor por ele e por ela, ao ponto de dar seu filho único para morrer por cada um. Nós não somos merecedores, mas Deus nos amou primeiro. E se Deus nos amou primeiro, consequentemente, nós temos que amar o nosso próximo. Nós temos que tratar isso em nós e buscar todos os dias amar. Buscar todos os dias se apaixonar pela pessoa como se fosse a primeira vez. Buscar a nos doar ao outro todo santo dia. Não é uma vez ao dia, mas é todos os momentos. Estou dizendo que fazendo isso não vai aparecer alguma confusão, não é confusão que eu quero dizer, mas algum problema dentro da família. Não, briguinhas aparecem entre casais, entre amigos. E entre casais, quando aparece, o bom é o quê? É a reconciliação. Isso aí trabalha em nós para que nós mudemos. Para que o próximo mude, eu preciso mudar também. Porque eu mudando, o meu próximo vai notar essa diferença e também vai mudar. Meus amados, quando eu estava estudando essa mensagem, eu nunca vi uma mensagem tão propícia para esse momento que nós estamos vivendo. Confinados dentro de casa, tendo que estar muito mais tempo com os nossos cônjuges. Acreditem, eu sei que tem marido que está dentro de casa e está assim, cadê que essa mulher não manda eu botar o lixo lá de fora? Para pelo menos ir no meio da rua. Eu acredito que as mulheres estão dentro de casa, arrumam uma coisa e bagunça que é para arrumar de novo, para ver se arruma algo para fazer. Eu acredito. Mas do mesmo jeito que nós estamos prestando atenção dentro de casa no que precisa ser feito e o que não precisa, vamos aproveitar esse momento para olharmos para a nossa família no contexto de amor. Onde eu tenho falhado no meu amor para com a minha família? Onde eu tenho falhado para com a minha esposa? Onde eu tenho falhado para com o meu filho? Onde eu tenho falhado para com qualquer um que esteja dentro dessa casa e faça parte dessa família? A gente tem que refletir nessas coisas. Esse é um bom momento. Para aqueles que dizem assim, eu não tenho tempo para conversar com minha esposa, você agora tem bastante tempo. Eu não tenho tempo para assistir um filme com a minha esposa, agora você tem bastante tempo. Eu não tenho tempo para orar, agora você tem bastante tempo. E você agora tem um tempo e não tem como ninguém fugir, porque está todo mundo em quarentena, então ninguém sai de casa. Só vai hoje começar a orar depois que fizer a oração. Tomou café para ninguém desmaiar na mesa, ora. Ah, mas todo mundo não acorda no mesmo horário, então deixa para depois do almoço, 11 horas, 9 horas, junta todo mundo, bota na mesa, a mesa é pequena, senta no chão e ora. Orou, fez um culto básico doméstico, espera aí, ninguém vai sair para cá, não, como é que você amanheceu hoje, você dormiu bem? As pessoas muitas vezes não dão bom dia dentro de casa um ao outro. Passa como se fosse estranho, como se morasse num como é que chama? Pensionato. Que ninguém é obrigado a conhecer ninguém. Entra, dorme, chega, sai. Não é assim. Esse é o momento de você conhecer a sua esposa, os seus filhos. Eu trabalho tanto, não estou vendo esses meninos crescer. Esse é o momento. E tem mais. Não é só o momento de conhecer só, não. É o momento de ensinar. As aulas estão sendo online. Senta com teu filho. Ah, mas eu não tenho paciência. Ótimo exercício para aprender a ter paciência. Para aumentar a sua paciência. Senta com seus filhos
e tenta ensiná-los. Tenta a primeira vez, tenta a segunda, e pelo amor de Deus, mães, mulheres, esposas, quando o marido sentar para fazer o exercício com o menino, deixa ele lá. Na tradição judaica, era o marido que ensinava o filho na lei. Não era? Então os homens têm que aprender a ensinar seus filhos. Eles têm essa carga também sobre os homens. Não é só as mães, não. Mas ensinar, sentar e fazer. Ah, mas esse menino não presta atenção. Uma hora ele vai prestar. Tenha paciência, você passou por tudo isso também. Alguém teve que ter paciência com você. Chegou o momento de nós sermos verdadeiros pais. Chegou o momento de vocês, mulheres, serem verdadeiras mães. E chegou o momento dos casais serem verdadeiros maridos e mulheres. E não ser só um Estado civil, mas ser de fato e direito. Temos que olhar uns para os outros. Temos que não só nos acostumar um com o outro, mas a estar bem um com o outro. Se vivermos, meus amados, na dependência de Deus, de certo, praticaremos o amor. Ninguém pode impedir você de amar. Eu vou amar Dona. Ah, você não vai me amar não. Eu vou amar ela não vai me impedir isso. E vai chegar um ponto dela ou fugir ou amar de volta. A ideia é essa. Fazer com que o outro sinta-se amado. Da mesma forma que Deus derrama amor sobre você, derrame o amor pelo seu próximo. Derrame o amor dentro da sua família. Mostre aos seus filhos que você ama a sua mulher. Mostre a seus filhos que você ama seu marido. E a coisa vai mudar dentro de casa. Eu sei que tem muitos filhos que dizem assim, não, vixe, não. Vem mamãe e papai se agarrando, não. É o natural das coisas. A obediência a Deus e a sua disposição para se conformar aos padrões bíblicos não depende do seu cônjuge, do que seu cônjuge faz ou deixa de fazer, mas da sua disposição de liderar em amor. Ame primeiro. Busque amar primeiro. Surpreenda o próximo. Espalhe o amor de Deus. Hoje eu amanheci com vontade de amar todo mundo. Hoje eu não estou a fim de brigar com você. Hoje eu só quero amor. Mas que não seja da boca para fora. Seja do coração e seja verdadeiro. Porque quando você fizer isso, você vai espelhar o amor de Deus. Amar como Cristo amou a igreja, é amar sacrificialmente. A vida no lar é uma vida de sacrifício. É uma vida toda. E tem mais, e não é sacrifício do outro, é o meu sacrifício. É o auto-sacrifício. É um sacrifício próprio. Mas nada do que fizermos se comparará ao sacrifício de Cristo, que Cristo fez por amor a nós. Meus amados, a dimensão espiritual do lar não é um aspecto da vida, mas de toda a vida. É viver o corandeu todos os dias. É viver de forma íntegra, plena e coerente na majestosa presença de Deus. E quando nós entendemos isso, e quando nós praticamos isso, a nossa família torna-se diferente. Quando nós estamos buscando a estar na presença de Deus constantemente, apresentando a Ele todas as nossas falhas,
todos os nossos defeitos, todos os nossos deslizes e pedindo perdão a Deus por isso, de certo, Ele nos ajuda. Ele nos toma pela mão e nos guia. Quando compreendemos que na nossa família existe sim essa hierarquia, de que o homem está abaixo de Deus, de que a mulher ela é submissa ao homem, ou aceita a missão do homem, e que os filhos obedecem a esses pais, aí sim, a história da minha família muda, a vida da minha família muda, a minha vida muda. E nessa noite, eu peço a Deus que cada um tenha compreendido essa palavra, que tenha compreendido o que é o padrão de Deus na família, como minha família tem que se moldar nesse padrão para que minha família viva uma vida longa, unida e feliz. Quanto eu peço a Deus que cada um que nessa noite assistiu essa live e tenha entendido a profundidade do amor de Deus, a dimensão de sua misericórdia, o quanto que eu peço a Deus que cada um que assistiu essa live, seja marido, seja mulher, e vamos ter uma próxima, se assim Deus permitir, para os filhos. Busquem a Deus verdadeiramente. Busquem colocá-lo no centro de suas vidas, para que verdadeiramente tenham uma família estruturada e tenham uma vida estruturada, alicerçada em Cristo. E nessa noite, eu desejo a cada um de vocês que busquem intensamente mudar o seu relacionamento, para que Deus venha ser o centro de tudo isso nas suas vidas. E eu agradeço também a Deus pela vida de cada um que Ele proporcionou a nessa noite ouvir essa mensagem, para que nessa live essa mensagem o tocasse, o toque e mude a sua vida e a vida da sua família. Agradeço a todos que estão aqui nessa noite. Agradeço a oportunidade de poder trazer essa mensagem. Primeiro a Deus e em segundo aos meus pastores. Pastor Sérgio, que é o nosso pastor presidente, ao pastor Sóstenes e também ao pastor Roberto, que são parceiros nesse momento difícil, mesmo que longe, mas caminhamos juntos em conformidade, em busca da palavra de Deus. E eu agradeço a todos esse momento especial. Um abraço apertado em seu coração e que Deus abençoe a cada um e que em nome de Jesus possamos nos ver brevemente.